Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Cibele Vicino e hoje eu vim falar com vocês de um assunto que mexe muito comigo, que mudou muito a minha vida, que é a parte de geometria sagrada. E geometria sagrada nada mais é do que símbolos. Símbolos em formas geométricas que são reconhecidos pelo nosso corpo, pelo nosso campo, pelo nosso DNA, porque já vivenciamos experiências através dos simbolismos, né? Dessas formas, dessas cores, dos sons, tudo isso é geometria sagrada. O quanto isso nos traz lembranças de outros tempos, de outras vidas, onde experienciamos coisas diferentes dessa vida atual. O símbolo nada mais é do que o resgate a uma experiência. Então, se a gente olhar no nosso DNA, né, o nosso DNA tem uma forma de espiral. O espiral, ele é um símbolo que nos leva à expansão. O espiral, percebe, ele começa pequeno, ele vai se ampliando, se expandindo. Então, eu particularmente tenho uma familiaridade muito grande com os símbolos que são baseados em formas espirais. E quando a gente pensa em geometria sagrada, a gente pensa em diversas formas. E as formas que a gente mais conhece, até que a gente aprendeu na escola, quando a gente trabalhava a questão da geometria dentro da matemática, é realmente triângulo, círculo, quadrado, e a gente vai trazendo essas informações para a nossa realidade hoje e a gente vai percebendo o quanto essa geometria está inserida no nosso dia a dia. O quanto, então, essa matemática, porque a geometria é uma matemática, e o quanto essa matemática faz parte de nós, faz parte do nosso dia a dia. Então, se a gente começar a reparar por aí, dentro da nossa própria casa, a gente vai ver muita coisa em formato de círculo, muita coisa em formato de quadrado e muita coisa em formato de triângulo, E o que significa isso? E aí a gente pode voltar lá atrás, na época de Pitágoras, na época de Platão. E lembrando, aquela época não tinha o Google, que você dava um Google lá e aparecia muitas informações. Não, eles receberam muitas informações dos seus mentores, canalizaram essas informações e trouxeram a relação entre a geometria sagrada, eles chamaram de geometria sagrada naquela época. Pensa em 400 anos antes de Cristo, que um estudo, na verdade, que começou com Pitágoras e depois passou por Platão e terminou em Euclides. Então, o quanto, na verdade, essas formas se interconectam, o quanto essas formas fazem parte do nosso dia a dia, Então, Pitágoras começou esse estudo e relacionou os 4 elementos com as formas geométricas. Então, relacionou principalmente os triângulos com a energia do ar, a energia da água, do fogo e a energia da terra. Então, o quanto esses 4 elementos, juntamente com as formas geométricas, podem nos auxiliar a elevar a nossa frequência vibracional, a entender realmente todas essas questões que envolvem o nosso dia a dia e o quanto a gente pode se conectar através dessas formas, se conectar com a nossa verdade, se conectar com a nossa alma. Eu gosto sempre de trazer aqui alguns exemplos, e hoje eu vou trazer o exemplo da natureza. Se a gente olhar para a natureza, para uma flor, para uma folha, pegar um fruto e dividir esse fruto e abrir esse fruto ao meio, a gente vai perceber que ali existem muitas formas geométricas, E o quanto nós nos conectamos a isso. Se a gente pegar um exemplo fácil, de todo mundo trazer à memória, que é o miolo de uma flor do girassol. Quando a gente olha lá, existem infinitos hexágonos naquele miolo, Então, hexágonos são uma figura geométrica com 6 pontos. E o número 6, ele representa o todo, a somatória. Percebam que assim, como a geometria está ligada à matemática e como a matemática tem uma explicação para tudo isso. Então, quando você pega uma esfera é o 1, é o ponto inicial.
E aí eu vou te falar o seguinte, que você veio dessa esfera, porque você veio de uma semente, né? Você veio de um embrião. Olha que coisa fantástica. Para você estar aqui hoje ouvindo esse vídeo, você passou por algumas estruturas geométricas. Você passou, as suas células começaram a se dividir, depois se multiplicar. Então você passou do 1, você passou para o 2, do 2 você passou para o 4, para o 8, 16, 32, 64 e assim foi, até formar o ser que você é hoje. O que eu quero trazer e deixar como reflexão é que vocês percebam o quanto a matemática, o quanto a geometria está presente no seu corpo, está presente no seu DNA, na sua vida. Mesmo que a gente se separe um pouco da natureza e não seja tão ligado a essas formas, a gente começa a perceber o quanto ela está dentro de nós. E assim, nós podemos usar determinadas formas geométricas, a vibração dessas formas, né? Porque todas essas formas têm um ângulo entre si, elas emitem uma vibração, emitem um som, e o quanto essa energia ela pode ser curadora, o quanto eu consigo reestabelecer o equilíbrio do meu corpo físico através dessas formas geométricas, porque ela me remete a uma sensação que em algum momento, a nível celular, eu me lembro disso. É um poder muito grande dentro da geometria sagrada. A geometria sagrada, ela nos reconecta à fonte, né? Nos reconecta ao nosso Deus interior, porque viemos disso, viemos a partir de um embrião, e daí foi sendo criados nossos átomos, moléculas, células, e estamos aqui hoje. Então nós podemos, através da geometria sagrada, nos reconectar a essa fonte. Nós podemos perceber que essa conexão existe dentro de nós. E a geometria sagrada, então, a gente se remete muito a formas geométricas, né? Mas ela também se relaciona a tudo que é harmônico no nosso corpo, tudo que emite vibração, tudo que emite onda, tudo que é frequência. Então, por isso que ela está tão ligada à física quântica. Por isso que a geometria sagrada, ela está ligada à cocriação, gente. Ela está ligada à manifestação dos seus sonhos, dos seus objetivos. O objetivo desse vídeo hoje era para que você percebesse que o quanto no seu dia a dia você tem referências matemáticas, você tem referências numéricas de que tudo está em movimento, de que tudo são formas, são sons, são frequências, e o quanto tudo isso pode interferir de forma positiva na sua vida. Então, cada forma geométrica, ela se conecta com você e faz você lembrar de alguma forma simbólica ou psicológica daquilo. Então, são poderosos arquétipos. Então, quando a gente pensa em arquétipo, a gente só pensa em animais. Mas as formas geométricas são arquétipos incríveis. Vou trazer um exemplo para vocês aqui, que é o hexagrama. Hexagrama é a estrela de 6 pontas, né? Para quem não conhece essa forma geométrica ou não se lembra. Então, a estrela de 6 pontas, ela está muito presente, por exemplo, no judaísmo, e ao mesmo tempo está presente na cruz para o cristianismo. Então percebam que, na verdade, desde a época do surgimento das religiões, a geometria já estava embutida. Tem muitas outras geometrias onde elas passam significados para a gente, como a Vesica Piscis, que é a dualidade, é o feminino e o masculino, o yin e yang, a luz e a sombra. Percebam o quanto nós estamos envolvidos com todas essas formas. Então esse vídeo foi para que eu trouxesse uma pincelada sobre o que é geometria sagrada, para que despertasse em vocês essa
curiosidade, de estar atento a isso e de perceber como o seu corpo reconhece todas essas formas, todos esses sons, todos os harmônicos, e que tudo é uma coisa só. E que o quanto de movimento você tem aí dentro de você que precisa ser solto, né? Que precisa ser olhado, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e a gente vai voltar a falar bastante sobre a relação da geometria sagrada, a relação com as formas, os sons, os arquétipos e principalmente a relação com a numerologia e a relação com as cadeias de DNA. Se você nunca chegou a pensar nisso, perceba o quanto isso está interconectado. Se abra para receber essas informações, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.